Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Desenvolvimento Web. Nós vamos, a partir dessa aula, dar continuidade no nosso material de CSS, né? Nós vamos para a aula 19. E hoje eu quero trabalhar com vocês algo relacionado a fontes, tá? A fontes. A forma, né, na verdade, dessas fontes. Por que que é interessante? Vejam só. Aqui eu fiz uma inserção de fonte, uma fonte diferente, né? E isso aqui ele vai muito do gosto do cliente, do gosto de quem está desenvolvendo, né? E aí a gente tem alguns sites, né, que disponibilizam fontes gratuitas. Em outros momentos as fontes são pagas, tá? Por exemplo, tem esse site, né, que, diz- que traz outros sites, né, que vão disponibilizar fontes, né, gratuitas para vocês. Para nós, né, que desenvolvemos, eu vou deixar aqui, ó, o endereço, tá? E aí é só ir clicando, né, nesses sites e ver qual fonte te interessa, né? Tem muita fonte bacana, muita fonte que dá para somar, né, no layout que você está desenvolvendo, né? Entretanto, normalmente, quando as fontes são gratuitas, tem um pequeno problema, que é a acentuação dessas fontes no corpo do texto. Vou mostrar o que eu estou dizendo. Aqui na nossa página, né? Aqui, ó, minha primeira página com CSS, nós temos aqui um A que precisa de um acento agudo, né? E esse A, a partir do momento que eu venho aqui no nosso código, né, e coloco ele com acentuação, olha só o que acontece lá no visual do site. Ó. Prestem atenção aqui, eu vou dar o F5. Ele volta, né, para a fonte padrão, porque o navegador é o seguinte: quando ele encontra um trecho que ele não dá conta de resolver, não tem algo correspondente ao que você digitou, ele volta para a fonte original do navegador, tá? Que seria, é, às vezes, um Arial, uma Courier, uma Helvética, uma Verdana, tá? São essas fontes mais padrões, tá? Um Times New Roman. Então, tem esse porém, tá? E aí eu deixei um vídeo, vou deixar um vídeo para vocês logo após essa aula, né? Que é esse link aqui, tá? Eu vou colocar ele no Moodle também. Depois da aula 19 tem esse vídeo, tá? Esse vídeo ele explica algo pontual em relação a como a pessoa pode usar um programa de edição de imagem para ajeitar uma fonte, né? Entretanto, vocês podem e devem pesquisar no YouTube, né? Eu não vou me ater a essa especificidade, porque seria um recurso que demandaria um pouco mais de tempo, um pouco mais de detalhes, né? Mas no YouTube tem mais vídeos que explicam como fazer essa correção da fonte, tá? Evidentemente, quando você opta por uma fonte paga, você não vai ter, né, esse problema, tá? Tem algumas fontes, sim, né, que são gratuitas e essas fontes já vêm com a acentuação. Acontece que às vezes essas fontes são criadas às vezes, norte-americanos, por exemplo, né? E aí não tem a acentuação, né? Porque o idioma é o inglês. A nossa língua, por exemplo, o português do Brasil tem o C cedilha, né? Tem os acentos agudos, circunflexos e tudo mais.
Mas quando é uma fonte paga, né, eu tenho quase certeza que o pessoal dá esse suporte para colocar os caracteres acentuados nas fontes. O que é uma fonte? Fonte, nesse caso que eu estou explicando, ele é um arquivo, tá? Eu vou fazer até o download de algum aqui, ó. Vamos ver essa aqui que tá interessante para a gente trabalhar. Interessante do ponto de vista, assim, ela é uma fonte diferente, né? Dá para a gente trabalhar lá e inserir ela no CSS. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso, tá? Então eu vou baixar essa fonte, ela tem um tamanho de 75K, ela é bem pequena, tá? Aqui eu vou mostrar na pasta, ó, eu vou dar 2 cliques aqui, tá? E aí a fonte, ela é esse arquivo com extensão TTF, tá? Ponto .ttf. E muitas vezes ela tem extensão, por exemplo, TIFF, tá? TIF, se não me engano. Posso estar enganado também, mas isso é um pequeno detalhe, né? O que acontece? Uma vez que é um arquivo, você incorpora esse arquivo no seu site, no seu sistema, e você faz código, faz um bloquinho de código lá em CSS que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente está habilitado a usar essa fonte com essas características, tá? Só vai ter o detalhe, infelizmente, da questão da acentuação em muitas delas, uma vez que é gratuito, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos lá para eu explicar para vocês como que a gente... Vou voltar a questão sem o acento aqui. E nós vamos aprender como que a gente faz para importar essa fonte, tá? Primeira coisa, eu criei uma pastinha aqui, fontes, tá? Fontes com T mudo, tá? E coloquei aquela que vocês estão vendo aqui, né? Essa mais trabalhada. Eu coloquei ela aqui dentro da pastinha, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer vou esticar aqui para vocês verem que vai entrar outra fonte aqui, tá? Que é aquela que a gente está mexendo aqui, tá bom? Então, eu vou clicar, né? Aqui tá dentro do arquivo compactado, ó, que eu baixei, né? Você pode extrair, depois copiar e colar, ou então você pode vir aqui, ó, com um botãozinho, segurar, né? Clicar, segurar e arrastar. Vamos arrastar aqui para a pastinha que já está aberta, tá? E essa pastinha fontes. Então eu vou arrastar, aí ela descompacta aqui dentro, certo? Até aí, tranquilo, né? Pode fechar o WinRAR aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos providenciar um código, né? E esse código eu coloquei dentro do documento estilos.css, que é aquele documento mais geralzão de CSS que a gente estava trabalhando, tá? E o código para fazer essa importação dessa fonte é dessa linha 1 até a linha 4, tá? Algumas coisas aqui a gente já sabe, por exemplo, parâmetro font family, né? Esse font family, você vai definir o nome, né, da família. Eu coloquei minha fonte de propósito, né? Para eu poder usar depois lá no código, certo? SRC é o parâmetro que é a abreviação de source, tá? E source a gente sabe que a gente escreve assim, ó, source, tá? Então é o mesmo que SRC. Então, né? Só recapitulando algum pouquinho de conteúdo. Depois disso, nós temos, né, um parâmetro do SRC, né? Que é a URL, que será o caminho da onde essa fonte está, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar esse código, tá? Eu vou incorporar mais uma fonte além daquela, tá? Que já está no nosso documento, vai ser de baixo aqui, e vou colocar assim, ó, minha fonte 2, tá? E um detalhe importante, pessoal, quando a gente coloca o arroba, né, e coloca fonte face, tá? Isso aqui, esse trechinho de código aqui, né? Ele faz a importação de um arquivo, né, dentro do seu CSS, tá? Ou pelo menos ele indica onde é para buscar e importar, certo?
Agora vamos recapitular o seguinte. Olha onde a gente está. Estilos.css está dentro da pasta CSS, certo? Então, para eu buscar a fonte que está aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do diretório CSS. Como que eu faço isso? Dois pontinhos, barra. Esses dois pontinhos, barra, a gente sai do diretório CSS. Onde a gente quer entrar? Na pastinha, né, ou diretório, fontes. Aí eu coloco aqui fontes, barra, o nome da fonte que eu quero adicionar, né? Essa aqui, no caso, está aqui em cima, então a gente vai colocar essa bata MERAH, certo? Bom, e o formato, né, fica aqui true type, basicamente é esse formato que a gente usa na incorporação, tá? De todas as fontes. Então, nos trechos que eu quero usar esse minha fonte 2, né, eu vou chamar de minha fonte 2, mas eu também poderia colocar esse nome aqui, ó, BTA, MERA, né? Ou então ver lá como é que a fonte chama. Deixa eu ver aqui como é que ela chama. Batamerá, né? Eu poderia usar esse nome aqui, tá? Mas eu posso colocar o nome que eu quero aqui dentro para facilitar para mim usar como parâmetro, né? Então, dito isso, o que a gente vai fazer? Ctrl S aqui para salvar esse pedacinho de código, né, que a gente fez. E aí a gente vai lá, por exemplo, vamos ver onde fica bacana para a gente utilizar. Aqui a gente já usou, né? Aqui, vou dar um zoom menos. Ele está em título 1, deixa eu ver. Ele está em título 1, H1, class, estilo do título. Aqui nesse estilo do título, pessoal, eu acho que está no nosso documento, está em estilos mesmo. Então vamos lá na classe estilo do título, ó. Vai ter o text shadow, né? Em uma das duas aqui. E aí a gente pode usar aqui H1, ó, eu coloquei para vocês verem, ó, coloquei minha fonte. Então todo H1 que eu usar vai estar minha fonte. Só que eu quero usar minha fonte 2, né? Aí eu posso criar aqui, por exemplo, um H2 ou substituir aqui o H1 mesmo, ou então colocar uma classe ou um ID lá, tanto faz, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu posso colocar a minha fonte 2 aqui. Obviamente, lá no arquivo 4, por exemplo, eu vou dar aqui um Enter e vou chamar um H2, tá? E vou colocar assim, ó, subtítulo da minha página, certo? Ctrl S, aí a gente vê como é que fica lá a impressão dela aqui, né? Então tá aqui, ó, subtítulo da minha página. Então assim, veio, né? Agora a gente pode colocar nesse H2 aqui, ou melhor, no estilos aqui, a gente coloca a cor da fonte black, por exemplo, tá? Black, ou então em CSS, né? Que seria o jogo da velha, 000, né? Lembrando que são 6 zeros, só que eu posso reduzir para 3 porque os pares são iguais. Então aqui, ó, F5 ficaria assim. Vamos colocar uma cor, né? Uma cor mais neutra, um tom pastel, alguma coisa assim, porque aí fica mais fácil da gente ver, né? Então, Ctrl S, aí a gente vai lá na página e tá lá nosso subtítulo, né? Então ele pega assim as características que a gente precisa. Nós poderíamos, né, usar outras fontes, tá? A gente usou essa no caso, tá? Eu não sei por que ele não está dando esse quadriculadinho, não tenho certeza se precisaria de algum parâmetro para usar, tá?
Mas isso é descobrindo, né? A gente vai caminhando e descobrindo nesse mundo aí de desenvolvimento web, tá? Da mesma forma, tem inúmeras outras fontes aqui que daria para a gente usar, tá? Vamos usar, por exemplo, vamos usar essa aqui, ó. Vamos fazer o download, aí a gente vai fazer só a substituição mesmo, tá? Para a gente não, para a gente poder ganhar tempo aqui no desenvolvimento, tá? Então aqui, ó, eu vou só copiar e colar lá no lugar do H2, né? Aliás, lá na importação da fonte, ó, aqui no caso, no nome dela, né? Porque ela está no mesmo diretório, né? Só que agora eu quero que ela se chame minha fonte 2, né? Para a gente já aproveitar o código que a gente está usando. Então, Alt Tab, vamos lá ver o que acontece no nosso, ó, ficou mais, digamos, ele está em negrito. Eu tenho que ver aqui se tem alguma propriedade que a gente está usando que está negritando a fonte. Minha fonte 2, nós podemos colocar assim, ó, fonte weight, né, que é o peso da fonte, a gente pode colocar normal, tá? Vamos ver se resolve, para não ficar muito carregada, muito forte, né? Ó, resolveu, né? Então aqui eu estou usando sem estar em negrito. Agora eu vou colocar uma fonte para fazer um destaque, não está muito legal essa cor, para a gente visualizar aqui. Deixa eu ver se essa aqui fica mais adequada para a gente usar. Ó, vou colocar a cor dela aqui, Ctrl S. E aqui a gente volta no código para ver como é que ela fica. Ó, ficou um pouquinho melhor, tá? Então a fonte fica assim, ó. Se a gente quiser tirar, por exemplo, esse sombreamento, vamos colocar aqui luz, por exemplo. Ó, fica um pouquinho mais forte. Se a gente quiser tirar total o sombreamento, a gente pode, tá? Vai depender aí do nosso, é, da nossa, do nosso desenvolvimento, do nosso entendimento, tá? Enquanto desenvolvedor, o que fica melhor, o que não fica, tá bom? Vou colocar aqui 000 para ver como é que fica ela em black, né? Fica bem bonita, fica interessante essa fonte, gostei dela, tá? Deixa eu só colocar aqui o acento no A para a gente ver se vai acontecer a mesma coisa, ou se ela já traz o, o A acentuado, né? Vamos lá no trecho de código, onde está escrito, né? Minha página aqui, ó. Vou colocar um A agudo, tá? F5, realmente ela está pegando, ela volta para a fonte padrão, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter e saber andar atrás para poder resolver, né? Uma simples pesquisa no Google, né? Fala assim, olha, como resolver o problema da pontuação na fonte tal, né? Da acentuação na fonte tal que eu baixei, né? Então fica aí a dica para gente entender isso. Então aqui é um subtítulo. Aí vocês podem perguntar, mas como é que eu posso usar? Como é que eu posso usar um subtítulo? Eu quero ele com determinadas características, né? Eu não quero ele geral para todos. Aí volta lá onde a gente explicou que existem, né, recursos além desses seletores, né? A gente trabalha com classes, que são os pontinhos, né? E os IDs, né? Então lá a gente pode, evidentemente, né? Deixa eu ver aqui se tem até o parâmetro, ó, espaço class, né? Tem o class aqui. Se a gente quisesse criar uma classe específica, nós viríamos lá, né? Ó, eu vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, a classe que eu vou criar, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, subtítulo estilizado ou subtítulo diferente. Subtítulo diferente, abre e fecha, cola o código, certo?
Aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, um font size, tá? Font size. E aqui a gente pode dar, sei lá, 18 pt, 18 pontos, né? Para ficar maior, ou 24, por exemplo, para a gente entender que a gente está usando, né, essa classe aqui, ó, subtítulo diferente. Então, veja, primeiro eu vou dar um F5 aqui, né? Vocês estão vendo que não vai atualizar, tá? E aí eu vou voltar lá no código CSS, vou colocar uma coloração diferente aqui, tá? Para a gente ver que realmente funciona, tá? Deixa eu ver aqui uma cor bacana. Ah, lembrando, pessoal, que o CSS ele permite que a gente coloque, por exemplo, um degradê, tá? Um degradê na fonte, tá? Ele permite que a gente coloque, faça isso. Tem alguns códigos que fazem isso, tá? Aí aqui, ó, então nós vamos pegar subtítulo diferente, que é o nome da nossa classe, né? Colocar lá no valor, né, do parâmetro class e dar um Ctrl S, certo? O que ele vai fazer aqui nesse H2, né? Como que ele vai estilizar isso aqui? Ele vai ler essa classe, né? Vai ler que a cor é essa, que a família é minha fonte 2, o peso dela vai ser normal e o tamanho vai ser 24 pt. Lembrem que a gente pode usar isso aqui em pixel, que não é muito interessante se a gente for fazer adaptações para uso em dispositivos móveis, né? Então não é interessante usar pixel. O mais indicado é usar PT, ou então em, né, ou REM, tá? Aí fica como exercício de casa para vocês, como eu falei em outro vídeo anterior, descobrir a diferença, né, dessas unidades de medida, por assim dizer, essas diferentes tipos, né, de tamanho de fonte, tá? Qual que é mais interessante, né? Qual que é mais indicada para o desenvolvimento web, mobile e tudo mais, né? Integrado. Então, Alt Tab aqui, depois das alterações feitas, nós vamos dar um Ctrl S, eu vou dar um zoom aqui, né? Ela estava em preto e agora ela está mais vermelhinha, né? E com tamanho maior, né? Então, olha só, a gente pode fazer diversas classes ou IDs, né? E não simplesmente deixar para o seletor decidir, tá? Se a gente quer criar um padrão, né, é interessante que faça isso aqui porque ele vai adotar no site todo. O que não exclui o fato da gente criar determinadas classes ou IDs, tá? Que é o joguinho da velha, para usar isso de forma diferente, tá? Então isso é muito natural. Enfim, pessoal, essa parte dessas fontes é bastante interessante, né? Dá para a gente criar muita coisa bacana, divertida, nos nossos sites ou sistemas, né? Dá para fazer muita coisa legal. Agora eu vou subir essa aula, né? Vou fazer o upload, vou deixar indicado, né? Esse link aqui também, ou talvez como aula, né? Ou como o rapaz conseguiu resolver o problema da fonte dele num programa de edição de imagem, né, não é o mais adequado, digamos, para o nosso caso, mas como elemento pedagógico, para vocês terem noção de que é possível resolver, né? E ademais, vocês podem colocar no Google assim, eu estou tendo problema com a fonte que não tem o acento, o A agudo, né? Aí o Google vai dar algum tutorial, né? Você vai encontrar algum tutorial para resolver esse problema. E tem profissionais que fazem isso também. Então, cada um na sua área, né? Dá para fazer várias coisas bacanas. Então, esse link aqui eu não vou colocar, né? Ele vai ficar aqui no vídeo para vocês verem, né? givochat.com.br/blog/ferramentas/baixarfontes.html, né? Aqui fica assim para vocês acessarem esse site geral que indica outros sites bacanas onde a gente pode baixar muitas fontes legais, tá bom? E, né, como eu disse, eu vou colocar
o vídeo, né, do cara que tá, da pessoa que está fazendo a correção de um acento, por exemplo, usando um programa de edição de imagem, tá bom? Então a gente fica por aqui com essa videoaula, os devidos créditos, obviamente, né, para a pessoa que produziu o vídeo, né, no YouTube, e que está fazendo essa correção da fonte, tá bom? Então, até a próxima aula para a gente entrar com mais um pouquinho de conteúdo.